Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 26. Eu vou ler em diante alguns versículos e é importante você ficar atento no que Deus quer falar. Diz assim a palavra do Senhor. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, isto é, inteligente, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então nós aprendemos ontem pela palavra que Jeroboão, quando soube que Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado, ele ajuntou todo o povo e foram até Roboão pedir para que diminuísse o imposto, o jugo, porque estava muito pesado. E Roboão acabou aumentando e piorando a situação do povo, que o povo acabou se revoltando, e aquela revolta ela vinha de Deus. E aí diz a palavra que houve a divisão do reino. Jeroboão começou a reinar e liderar 10 tribos, que foi chamada Reino do Norte. E Roboão ficou com 2 tribos. E ele ficou com Benjamim e Judá. Eu não quero muito entrar nos pormenores, que eu já ministrei isso ontem. Então a atitude de Roboão causou divisão no reino, a falta de sabedoria e a dureza do coração. E a pessoa que tem um coração endurecido para com as pessoas que pioram a situação de outras, essa pessoa, irmãos, vai ser abandonada. Ela vai ser deixada de lado. Por quê? Porque ela vai provocar revolta na vida das pessoas. E tem revolta que vem de Deus. Nós aprendemos isso ontem pela mensagem. E aqui diz a palavra que Jeroboão se levantou contra Salomão. Mas antes disso acontecer, diz a palavra de Deus que Salomão percebeu que Jeroboão ele era diferente, que ele era inteligente, laborioso, ele era um mestre no que ele fazia. O que Salomão fez? Levantou ele e colocou ele como chefe, como líder do cargo da casa de Judá. Salomão viu potencial em Jeroboão. Não é à toa que ele foi rei. E aí é interessante notar que nós precisamos, irmãos, ver o potencial na vida de outras pessoas. Porque tem pessoas que têm talentos incríveis, dons que Deus deu a esta pessoa. E esse talento, esse dom, ele precisa ser liberado. Tem muitas pessoas que às vezes não sabem o dom dela. Mas uma coisa fácil de se explicar é aquilo que ela gosta de fazer. Ela se vê fazendo aquilo, ela sente prazer em fazer aquilo. Aquilo é o dom dela. Não é uma coisa pesada para ela, ela tem prazer mesmo de fazer. Tanto do lado humano, como também ministerialmente. Humanamente falando, eu gostava muito de dirigir. Gostava demais, quando eu trabalhava de motorista, de caminhão e tal. E depois Deus me chamou para a obra do ministério. E uma coisa que eu sempre gostei é de ler. E Deus me chamou para o ministério pastoral, que é árduo, não é fácil, mas eu tenho prazer em fazer, eu gosto de fazer. Porque Deus me chamou. Para mim não é um peso. O pastor, ele foi colocado no altar para ministrar a palavra. E ele tem como obrigação buscar a palavra, ter comunhão com Deus, buscar conhecimento para levar para o povo. Ele não tem que buscar conhecimento somente para levar para o povo, mas ele também tem que praticar o conhecimento que ele está recebendo de Deus. Então, é interessante isso. Nós temos que ver o potencial nas pessoas. Nós não podemos centralizar tudo em nós. Tem pessoas capacitadas para cada setor de sua vida, ministerialmente falando também, na família, no trabalho, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua habilidade. E nós devemos deixar esse dom fluir. Nós devemos deixar
esse dom se envolver, fluir na vida das pessoas. Por exemplo, fluir no trabalho, fluir no ministério, trazendo para a igreja. Tem que fluir. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te envolver com a unção dele, com a capacidade dele na sua vida. E aí diz a palavra de Deus, eu vou continuar lendo para que você entenda a mensagem. Diz assim ainda, versículo 29. Sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e só estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Aí no versículo 37, continua dizendo, e eu te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. O 38 diz assim, e há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O que você vai ouvir hoje é muito forte, é muito profundo. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Jeroboão foi um funcionário de Salomão. Salomão viu o potencial dele e tal, mas depois Salomão quis matar Jeroboão. Depois você continua lendo aí. Por quê? Dá a entender que ele descobriu que foi profetizado na vida dele que ele reinaria sobre 10 tribos. Ele ia perder 10 tribos e ele ficaria com duas tribos. Porém, Deus não ia fazer isso nos dias de Salomão. Se você continuar lendo, você verá isso. Isso aconteceu nos dias de Roboão. E aqui diz a palavra que Deus enviou um profeta para confirmar isso. Um profeta leva uma veste nova e ele corta 10 pedaços dessas vestes e dá 10 pedaços para Jeroboão, dizendo, simbolizando, você vai reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então isso foi uma profecia que se cumpriu. E por que Deus permitiu que o reino fosse dividido, o reino de Israel, as tribos fossem divididas? Por causa do pecado de idolatria, por causa da desobediência e rebeldia. Até que chegou um momento que Deus não pôde fazer mais nada. Só que Deus falou assim, olha, se você for fiel a mim como foi Davi, se você guardar os meus mandamentos e fazer o que é reto aos meus olhos, eu vou honrar você e também a sua posteridade, a sua descendência. Então, ele recebeu uma profecia, ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma orientação e só dependia dele. E se cumpriu. Agora o que você vai ouvir é de arrepiar. Antes, nós vimos ontem a respeito da divisão do reino por causa da atitude de Roboão. Aí Roboão começou a reinar. E aí, pessoal, diz aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 26, assim. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. O que Jeroboão queria fazer era da cabeça dele. E o que ele queria fazer, nós vamos ver. Irmãos, é muito sério isso. Tem coisas que é da nossa cabeça, não é de Deus. Você precisa prestar muito atenção no que você está pensando. Deus, ele fala no livro de Isaías 55, versículo 7 e 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isto é, os meus planos não são os vossos planos. Porque os nossos pensamentos têm que estar de acordo com a palavra. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, se a pessoa tem, vai andar de acordo com a palavra. Então, ele disse no seu coração, ele imaginou no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi.
Em outras palavras, eu vou perder o que Deus me deu. Por que ele disse isso? Porque de ano em ano, o povo de Deus, o povo de Israel, subia a Jerusalém para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor. E era uma ordem divina. Todas as tribos tinham que fazer isso. Mas houve a divisão do reino. E ele ficou com medo de perder esse povo, perder o reinado, perder a liderança. Aí ele fala assim: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então, isso era coisa da cabeça dele. Tem coisas que é plantada pelo maligno. Irmãos, Deus falou que ele reinaria, usou um profeta, e aconteceu. Só que quando estava se aproximando o tempo do povo subir a Jerusalém, onde Roboão era rei, ele ficou preocupado em perder o povo que Deus deu a ele. Ele ficou desesperado. Ele falou: se o povo subir para adorar ao Senhor, eu vou perder esse povo, eles vão acabar me matando e o reino vai ser restituído a Roboão. Olha que falta de confiança em Deus. Cuidado com seus pensamentos. Depois de uma grande conquista, depois de uma grande bênção, o inimigo pode confundir você. Isso aqui era coisa da cabeça de Roboão. O inimigo plantou isso na mente dele. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade, pessoal. Nós devemos encher os nossos pensamentos não com dúvidas, mas com coisas boas. Tudo de acordo com a palavra. Cuidado com o inimigo, com o inimigo quando começa a semear essas coisas na sua mente. Será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Sendo que você já está até exercendo. É o seu chamado, uma direção que Deus te deu. O inimigo quer colocar dúvida daquilo que Deus falou a você. Isso não é novo. Isso aconteceu lá no paraíso. O diabo tenta no paraíso também. O diabo tenta quando a pessoa está bem, quando tudo está tranquilo, quando tudo está fluindo. Aí que você tem que tomar cuidado. Ele disse para Eva: foi assim que Deus disse? E você já conhece a história. Ele colocou dúvida, semeou dúvida no coração de Eva, que depois foi lá e deu o fruto para Adão, que ela comeu, deu para Adão, e você já conhece a história. Foram expulsos do paraíso. E Deus tinha falado com eles, Deus deu uma palavra a eles. O que Deus falou para Jeroboão que nós acabamos de ler? Por isso que eu li de início. Se você for como Davi, se você for fiel a mim, guardar os meus mandamentos e fazer o que é reto aos meus olhos, tudo que você desejar, de acordo com a palavra, eu vou te honrar. E não somente você, mas a sua descendência também. Olha que coisa, irmãos. Mas aí, quando chegou o momento do povo subir e adorar a Deus lá em Jerusalém, ele ficou com medo de perder o povo, de perder as pessoas. Nós, como pastores e líderes, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Nós devemos tomar cuidado para não ficar inventando coisas, como ele inventou aqui, irmãos. Não duvide do que Deus te deu, não duvide do que Deus te falou. E aqui, irmãos, já tinha sido confirmado. Tem coisas que Deus já confirmou para você e você está pensando coisas aí que não era para pensar. O inimigo está sembrando dúvidas aí no seu coração. Aí o que ele faz, pessoal? Pelo que o rei tomou conselho. É errado tomar conselho? Não. Mas o conselho que recebermos tem que estar de acordo com a palavra. E olha o que diz aqui. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha o que esse homem fez. Tomou conselho com alguns conselheiros que conheciam a palavra também, que conheciam os mandamentos de Deus e aconselharam ele a fazer 2 bezerros de ouro. Olha que coisa séria. Você se lembra que isso aconteceu na época de Moisés, quando Moisés estava no monte,
40 dias e 40 noites. E diz a palavra que ele tardava em descer do monte, e o povo falou assim, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, porque foi ele que nos tirou da terra do Egito. Olha que coisa maligna. O mesmo espírito maligno que atuou na época de Moisés, através do bezerro de ouro, não foi diferente aqui, irmãos. Só que aqui eram dois. Olha o que o diabo faz, como o diabo consegue, irmãos, enganar as pessoas, confundir as pessoas. Ele já estava reinando, estava no trono, tudo por causa do medo. Medo do quê? De perder o povo, de perder as pessoas. Irmãos, se a gente olhar para Cristo, eu já preguei isso várias vezes, você conhece também essa passagem bíblica. Jesus ministrou em João 6, eu sou o pão da vida. E foi ministrando algo muito profundo, muito espiritual. Muitos dos seus discípulos acharam duro aquele discurso de Jesus e foram embora. Ficaram só 12. Jesus não se importava com isso. Ele não negociava a verdade, ele não negociava os seus princípios. Ele pregava a palavra. Ficaram 12. Ele falou, se vocês quiserem também, pode ir. Mas Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que ele fez para prender o povo? 2 bezerros de ouro. Irmãos, o que ele fez? Ele inventou coisas que não deveria inventar. Ele tinha que continuar no ministério dele, fazendo o que deveria ser feito, pregar a palavra. No caso dele aqui, liderar a nação, de acordo com os mandamentos de Deus. E não fazer loucura, não inventar coisa. Mas às vezes a gente está vendo muita invenção. Você quer ver o que diz aqui? No livro de Eclesiastes, só para não ficar na minha palavra, Eclesiastes capítulo 7. Deixa eu ler aqui algo para você que é muito forte, viu? Eclesiastes capítulo 7, o versículo é 29. Diz assim a palavra de Deus: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Que o Salomão, na época de Salomão, ele está falando aqui, olha, Deus fez o homem reto, mas ele está buscando muitas invenções. E nós vemos isso, olha o que aconteceu aqui com Jeroboão. O que nós vemos também, isso não é novo, nas igrejas, as pessoas inventando moda, muita coisa. É a palavra que tem que ser ministrada, é Cristo que tem que ser glorificado, a palavra tem que ser glorificada, é ela. Nós não podemos ficar inventando coisa, não. E diz aqui uma coisa interessante que ele falou, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Irmão, nada da vida é fácil. Até mesmo para com Deus, para a gente conquistar alguma coisa de Deus, Deus exige fé da gente. Que é aquela convicção, aquela certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Não vem de mão beijada. A nossa salvação não vem de mão beijada. O Senhor Jesus pagou um alto preço por nós. Olha o trabalhão que Jesus teve para nos salvar, irmãos. Olha isso. Inclusive, no livro de Isaías 53, ele diz que ele viria o seu trabalho e ficaria satisfeito. Irmãos, nada vem de mão beijada para a pessoa pagar o seu aluguel, as suas contas, para comer, para se alimentar. Tem que trabalhar, tem que dar duro. Até quando Deus colocou o povo, Adão e Eva, no paraíso, ele mandou eles trabalharem. Tá lá, você vai cuidar. Qual era o trabalho dele? Só cuidar. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que estar vigilante. Então nada é de mão beijada. E o povo estava indo para adorar a Deus. O povo estava indo para buscar a Deus. Mas ele ficou preocupado. Não, eles não estão buscando aqui, eles estão indo em Jerusalém. Irmãos, não importa onde a pessoa vai buscar a Deus. Não importa a placa da igreja. Não importa. O mais importante é ela se render ao Senhor, adorar ao Senhor, ter um lugar para congregar. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, onde ela se sinta bem, onde ela se identifica. É ali. Em nome de Jesus. Mas não, ele ficou preocupado. Mas se o povo sair daqui e vai adorar lá, não importa. Ah, mas é o meu povo, né? O povo é de Deus. O povo é do Senhor. Se a gente tomar cuidado, a gente fica inventando moda, irmãos. Aí o que ele fez? É muito trabalho vocês ir a Jerusalém, é muito cansativo. Ô, irmãos,
É maravilhoso a pessoa buscar Deus. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa buscar a Deus. Deus me deu um ministério, mas... Ô, irmãos, eu quero as pessoas na presença de Deus. Nas minhas orações eu falo, Deus, leva o povo para a igreja. Abra mais igreja aqui. Levanta mais obreiros, mais pastores. Irmão, nós trabalhamos em prol do reino. E a pessoa vai onde ela se sinta bem. Mas ele ficou preocupado. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele fez com que o povo se tornasse idólatra, adorasse bezerro de ouro, dizendo, e foi esses deuses que te tiraram do Egito. Não foi, irmão. Ele sabia disso. Como também o povo sabia disso. O povo conhecia os mandamentos. Ele ficou com 10 tribos. Aquele povo não era inocente, não. Eles conheciam a palavra de Deus. Por isso que tem muita gente que se deixa se levar pelo que o pregador fala. Eu vou falar de pregador porque aqui está envolvido ministério, você vai ver. Isso é muito sério. Irmãos, independente de quem for ministrar, tem que estar de acordo com a palavra. E eles conheciam a palavra. Deus me deu um entendimento forte aqui. Isso aconteceu na época de Moisés também. No versículo 29. Isso aqui parece simples, mas tem algo profundo aqui. Porque no versículo 29 diz assim, eu estou lendo um primeiro livro de Reis, capítulo 12, agora 29. Ele fez 2 bezerros de ouro e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Eu estava meditando, aí eu falei, deixa eu fazer um estudo aqui sobre Dan, Betel. Betel significa casa de Deus. E Dan, sabe o que significa? Juiz, ou julgando. Aí eu estava meditando essa palavra. Dan, por exemplo, sabemos que era um filho de Jacó, que depois se tornou uma tribo. E é interessante notar que Dan, antes de Jacó morrer, o seu pai, abençoou ele, como todos os filhos. E no caso dele, falou que ele seria até como servente. Ele seria juiz ou julgaria a causa do povo. Eles não fizeram isso. A tribo de Dan aceitou esse bezerro de ouro. Eles tinham que ser juiz ali e julgar de acordo com a palavra, com o mandamento de Deus e falar, não, aqui não. É interessante notar que, como houve a divisão do reino, essas 10 tribos estavam revoltadas com Roboão, por causa da atitude dele, dureza dele. E aí, irmãos, eles misturaram as coisas, porque Deus não tem nada a ver com isso. Irmão, Deus não tem nada a ver com quem está ministrando, com quem está liderando. Eu falo das atitudes, tá? Da grosseria. Deus não está nisso, não. Pessoa que é dura, que é seca, que fere, que maltrata, que sobrecarrega as pessoas. Nem com o dedo quer mover aquele fardo. Jesus falou sobre isto. Então a tribo de Dan não tinha que aceitar esse bezerro de ouro, não. Mas tem gente aceitando o bezerro de ouro. Eu vou falar para você profundo. Ele fundou aqui um ministério falso. Toda pessoa que... Olha que forte isso. Toda pessoa que funda um ministério sem a direção de Deus é um ministério bezerro de ouro. Pode ter certeza disso. Como no caso dele aqui, com medo de perder o povo, o que ele fez? Uma loucura. Fez essa invencionice. Deus não mandou fazer nada disso. Agora imagine como foi esse ministério, nós vamos ver daqui a pouco. Loucura. Sabemos que o fundamento é Cristo em qualquer ministério, em qualquer igreja. O fundamento é Cristo, diz a palavra de Deus, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3. Irmão, se a pessoa se diz igreja de Jesus, ali o ministério, mas o fundamento não é Cristo, não é a palavra? Ah, não, pastor, porque dão prioridade para os dons. Está errado, nem Deus concorda com isso. Porque os dons não salvam. Porque muitos vão dizer naquele dia, se eu expulsei demônio, eu curei, falei em línguas, profetizei, eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. As pessoas estão loucas. Tem muita gente que acha que aquela igreja é espiritual porque está falando muito em línguas. E glória a Deus por falar em línguas. Ah, aquela igreja é muito espiritual porque o dom de profecia opera.
E o dom da profecia eu já ensinei aqui, é a palavra inspirada, é a pregação da palavra inspirada, não tem nada a ver com o que essas pessoas inventam aí não, essas modinhas. O dom de profecia é para exortar, consolar e corrigir, é para o povo de Deus. Leia lá, não tem esse negócio, é isso que o Senhor não é, a palavra. Se você está duvidando, leia a primeira carta aos Coríntios 14. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Corinto, porque estava tendo confusão lá. Aquela igreja tinha todos os dons operando. E muitos se achavam tal. Aquele que falava em língua se achava melhor do que aquele que fazia profecia, pregava a palavra inspirada, o dom de profecia e vice-versa. Por isso que ele mandou escrever. Ele falou, pode falar em profecia, essa pregação, mas não impeça de falar em línguas. É tudo corte com decência. E até tem outros que interpretam de uma forma tão simples ali. E muitos até pararam de falar em línguas, porque de não, o dom da profecia é superior. Eles não entenderam. Claro que a pregação da palavra é superior ao falar em línguas, mas não pode proibir de falar em línguas. É um exemplo que eu estou dando aqui, você pode ver na palavra. Então o fundamento é Cristo, a prioridade é a palavra no culto. Em nome de Jesus. O louvor é importante, que prepara o coração. Mas a palavra que liberta, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo, o mundo foi criado pela palavra, tudo é sustentado pela palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz a palavra de Deus que aquele homem centurião falou, basta somente uma palavra. As pessoas não entendem o poder da palavra. E o inimigo não quer que as pessoas conheçam a palavra. O inimigo quer que a Bíblia fique escondida. E o pregador que esconde a palavra, ele está em maus lençóis, ele tem que pregar a palavra. Por quê? Alguns falam assim, não vou pregar isso aqui, porque senão, isso aqui o povo não vai gostar não. Isso aqui o povo não vai dar glória a Deus. A palavra santifica a pessoa. Misericórdia, as pessoas não entendem isso. Quando a palavra é ministrada, a pessoa está sendo santificada, está sendo lavada, purificada pela lavagem da água, está lá em Efésios 5. É prioridade no culto. Uma igreja ensinada na palavra, um povo ensinado na palavra. Você pode ter certeza que é uma igreja diferente. Pode ter 10 pessoas. É diferente, irmãos. É diferente. Então ele fundou seu próprio ministério, com medo de perder o povo, sem direção de Deus. Ele tinha um chamado, Deus colocou a unção sobre ele. Nós lemos de início aqui, irmãos, mas ele preocupado, esse povo vai embora. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu tenho que entregar alguma coisa para o povo. Eu tenho que inventar alguma coisa. Pregue a palavra. Dan não julgou. A Bíblia diz julgai as profecias. Eles não julgaram, aceitaram. Por quê? Porque estavam com raiva de Roboão. E aí vai pecar por causa disso? Vai sair da vontade de Deus por causa disso? Porque o líder tal foi grosso com você, foi duro com você? Ué, já não houve a divisão? Não andaram dois juntos se não tiver de acordo? Você não está bem, está servindo a Deus? Não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não temos que acrescentar nada se Deus não mandou fazer. É simples assim. E aí, ele pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Olha que interessante. Nós vimos que Dan significa juiz, ou aquele que julga. Eles não julgaram, aceitaram, só porque ele era rei. E porque estava com raiva de Roboão. Se venderam, irmão. Se rebelaram. E Betel, aí eles colocaram um em Dan e outro em Betel. É como se fosse no norte e outro no sul. Esses dois bezerros colocaram. Aí Betel significa o quê? Casa de Deus. Como que pode o povo de Betel aceitar isso, irmão? Casa de Deus. Nós não temos que aceitar certas coisas na casa de Deus. Fofoca, disse-me-disse, picuinha. Tem que cortar o mal pela raiz. Facções, a Bíblia diz. Olha que forte é isso. A Bíblia fala a respeito da igreja de Corinto. Uma igreja cheia de inveja, de fofoca. Irmão, não honrava o apóstolo Paulo. Que igreja problemática. Mas mesmo assim ele amava aquele povo. E mesmo assim ele escreveu a carta àquela igreja para que o povo entendesse. Igreja problemática. Coisa séria. Irmãos, ao ponto de o filho se deitava com a mulher do pai.
que era sua madrasta. Está lá, não sei o que estou falando, não. Outros estavam frequentando a igreja, aceitaram a Cristo, se batizaram, só que continuavam nas velhas práticas. Por isso que ele disse, não errais, não vos enganeis. Porque quem pratica isso não vai herdar o reino dos céus. E é o que vocês têm sido. Isso está lá em 1ª carta aos Coríntios. Tem outro que ficava enganando o irmão, outro ficava mentindo para o irmão. E ninguém tomava uma atitude, irmãos. Coisa séria. Coisa seríssima. Outros adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo aos demônios. Se você nunca leu a carta aos Coríntios, você tem que ler, para você ver o que eu estou falando. É lá onde Deus fala, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ninguém pode, ele fala lá, adorar a Deus e servir aos demônios. Coisa séria. Ministério Bezerro de Ouro. É o ministério que o Jeroboão fundou. E esse povo aceitou, irmãos. Como tem muita gente aceitando hoje, engolindo tudo que fala para ela. Não examina as Escrituras. Jesus mandou examinar as Escrituras, ler a Bíblia. Estão acreditando em tudo. O pessoal se levanta e vem falar. Isso não existe. Não é dessa forma. É quando Deus quer algo inspirado. Quem me conhece sabe, não escuta, vê, Deus me usa. Quem foi curado aqui? Uma dor nas costas. Tem uma pessoa que foi curada em tal lugar. Mas não é sempre, é quando Ele quer. Eu só tenho que estar ligado com Deus. Se esse dom não se manifestar, que esse é o dom da palavra do conhecimento, palavra. Meu compromisso é com a palavra. Em nome de Jesus, que é a palavra que purifica e santifica. Mas tanto Dan, que não julgou, e como também Betel, que significa a casa de Deus, aceitaram, irmãos. E quantas coisas não estão entrando na casa de Deus, irmãos? O mundo está entrando na casa de Deus. É só você ver. Você é inteligente. Quem é espiritual discerne bem tudo. Estão aceitando tudo. Pastor, mas Deus está aprovando. Não está, não. Domingo eu preguei sobre isto. Domingo eu preguei. Aquela igreja de Sardes. Jesus falou, olha, vocês têm fama de que está vivo, mas vocês estão mortos. Em outras palavras, diante dos homens, vocês têm uma boa reputação, mas não diante de Deus. Jesus estava falando a respeito daquela igreja. Vocês são aprovados pelos homens, mas vocês não são aprovados por Deus, não. Aparentemente aí vocês estão bem, a igreja que vive de aparência, mas a adoração é superficial. Você não tem compromisso, é um clube social. Leia lá se você nunca leu. Coisa séria. E isso naquela época, no começo do cristianismo. Imagina nos dias de hoje. Às vezes você olha, nossa, que igreja avivada. Às vezes é só barulho, irmãos. Não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão. Não se preocupa com as pessoas. Mas está lá. É muito forte isso. Irmãos, Dan também teve uma profecia a respeito que Jacó fez, inspirado por Deus, que seria a serpente que morderia o calcanhar. Alguns historiadores dizem de tática de guerra. Eu concordo com isso. Vai estar espreita para lutar contra o inimigo. Mas aí olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Mesmo tendo estratégia de guerra, mesmo aquela nação, se você ler sobre, eu não tenho tempo aqui agora, sobre Dan, a tribo de Dan, você vai perceber que eles tinham essa capacidade de julgar mesmo. Mas eles aceitaram. Aceitaram a idolatria, a mentira, o engano. Porque Jeroboão mentiu. Isso aí são os deuses que te tiraram do Egito. Tem gente que tá nem mais, irmãos, é triste. Jesus está voltando. O que a gente está vendo no mundo? Na igreja não é diferente. A igreja tem que refletir a luz de Cristo neste mundo, irmãos. Graças a Deus pelos remanescentes que não se vendem. Graças a Deus que eles permanecem na palavra. Aí diz a palavra. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Irmãos, Jeroboão não sentiu remorso, não sentiu arrependimento.
porque ele queria saber dele, do trono dele, e fez o povo se perder. Como consequência, depois de alguns anos, veio o rei da Síria e levou todos eles, irmãos. E nunca mais se ouviu falar deles. Que tristeza! Levou o povo a pecar, a adorar bezerro de ouro. Esses ministérios bezerro de ouro, irmão, fundado por homens, sem direção de Deus, sem unção de Deus, não parou só aqui não. Ministério bezerro de ouro, pode ter certeza que nos cultos tem idolatria, tem mentira, tem engano. Irmãos, tem concorrência lá dentro, tem gente que não quer perder o trono, o espaço, quer aparecer. É o ministério bezerro de ouro. Quando a palavra é ministrada, quem não se enquadrar sai, não fica. Estou falando a palavra, estou falando ignorância. O Roboão aqui no capítulo 12, você vê a história, nós aprendemos ontem, que ele falou duramente ao povo. E aqueles que andaram com Salomão disseram para ele, olha, se você falar boas palavras, mas ele não falou boas palavras não, foi duro, grosso, desculpa o termo que eu vou usar aqui, cavalo. Foi embora, irmão, se revoltou, foi embora. Depois ele quis restituir o reino, Deus falou, não, essa obra veio de mim. Aquela revolta veio de Deus. Às vezes você vê pessoas revoltadas e iradas aí, às vezes aquela revolta, aquela ira é de Deus, irmãos. É uma revolta santa, uma ira santa, que a pessoa não aceita mais ficar debaixo de jugo, debaixo de escravidão. Nem o próprio Deus aceita. A pessoa só colocando fardo, peso, ferindo, piorando a situação da pessoa. Deus não quer isso não, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí, quando ele quis restituir, Deus falou não. Olha que interessante. Aí o que acontece? O rei, Roboão, como tem alguns líderes, pastores, sei lá, rebelde. Sabe o que é rebelde? Tem casos que é verdade, mas tem casos que não é não. A pessoa saiu porque não aguentava mais. Não aceitava mais ficar debaixo do jugo, do peso. Nem com o dedo queria movê-lo. Ele só pensava nele. E olha o que aconteceu com o ministério bezerro de ouro. Como Deus fica irado com isso, irmãos. É que o julgamento começa pela casa de Deus, diz a Bíblia. Isso vai acontecer. Diz aqui no versículo 31. Esse feito se tornou em pecado. O 31 diz, também fez casa dos altos. E fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Sabe o que ele fez? Montou o ministério dele, fundou o ministério dele sem a direção de Deus, com medo de perder o povo, inventou lá 2 bezerros de ouro que Deus proibia e condenava, e o povo também não era inocente, não. O povo não era inocente, não. Eram 10 tribos que conheciam os mandamentos de Deus. Eram 12. Como houve a separação, Roboão ficou com duas tribos e Jeroboão com 10. Eles conheciam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Mas a maioria deles aceitaram. Claro que tem um outro que não aceita. Mas a maioria ali prevaleceu. Quero nem saber de Roboão. O cara grosso, o cara duro, mas vai se desviar por causa de Roboão. Tem muita gente que se desviou por causa de alguém, irmãos, que estava na igreja, por causa da atitude dela. Não, Jesus não tem nada a ver com isso, não. Não deixe Jesus por causa disso, não. Vá para outro lugar. Todos os pastores são iguais. Todos os obreiros são iguais. Não são, não. Eu te garanto, eu conheço muitos homens de Deus. Não são. Não são, te garanto. O que ele fez, irmãos? Fundou o ministério dele, uma falsa religião, vamos dizer assim. Aí levantou sacerdotes, ministros, para a igreja dele, que não eram dos filhos de Levi. Olha que coisa. Porque os levitas que eram encarregados de fazer a obra de Deus. Somente eles. Nenhuma outra tribo poderia fazer isso. Mas ele foi lá e levantou. Você acha que hoje em dia é diferente, irmão? Tem tanta gente que foi levantada para fazer a obra de Deus, não tem chamado, dá problema,
não é espiritual, oprime as pessoas, engana as pessoas. Estão lá com títulos. Mas os seus frutos não condiz com o título dele. Não, por exemplo, não, sou líder, tá, mas você serve? Se você é líder, você se acha superior ou maior, tem que servir. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não veio para servir, ele veio para ser servido. O líder é colocado naquela posição para servir, para auxiliar, para ajudar. Não é pensar nele, no reino dele. Por que o povo amava Davi? Porque ele não pensava nele não, irmãos. Ele não era perfeito. Ele amava o povo, ele se preocupava com o povo. Você conhece a história de Davi? Ô, irmãos, aquele que arrastava, você vai se lembrar muito bem dele. Filho de Jonatas. Ele recolheu, você vai sentar à mesa comigo. Que coisa linda, irmãos. Ele estava lá no meio das ovelhas, está no meio do povo. Ele era fiel. Ele foi fiel a Saul, mesmo Saul querendo matá-lo, mas chega um momento que não deu para andar mais junto. Ele teve que sair fora. Tem pessoas que não vai dar para andar mais junto. E tudo isso estava acontecendo, como no versículo 26, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi. Isso era coisa da mente dele, da cabeça dele. Uma semente maligna. Deus não tinha nada a ver com isso. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Gente sendo levantada, que não tem chamado, que não tem a unção de Deus, e foi colocada lá. E isso é notório. Quem é espiritual, na hora ele percebe. Na hora. E diz mais. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. Tanto Idão em Betel, ele fez sacerdote. E o povo não era inocente. O povo conhecia a palavra de Deus. Só porque era o rei Jeroboão. É como uma pessoa diz, mas é o pastor que falou. É o líder que falou. O irmão que falou. Tá, mas está de acordo com a Bíblia, com a palavra? Não, mas é o pastor, né? E daí, irmãos? O apóstolo que falou, eu não vou... Ô, irmãos, está na Bíblia? Está aqui. Eles aceitaram o bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro e creram que foi o bezerro de ouro que os tirou do Egito. Olha que coisa. Alguns acreditaram, os outros sabiam que não era verdade. Mas por causa de Roboão, não quero mais saber de Roboão, fica aqui mesmo, isso. Deus sabe todas as coisas. Não, Deus tem compromisso com a palavra. Irmãos, tem muito ministério bezerro de ouro aí, viu? Que adora o homem, que idolatra o homem, a glória do homem, adoração para o homem. Eita Deus! Mentira, engano. É o que reina nesse ministério bezerro de ouro. E tem gente dentro dele. Tem gente que tem conhecimento, mas está se deixando se levar. É que nem, abrindo um parênteses, é que nem na política. Tem gente que sabe, mas gosta de deixar se levar. Tem gente que acredita em mentira. É uma coisa da pessoa. Tem gente que não quer mudar. Sabe que está errada, sabe que a palavra de Deus está certa. Não, mas é o meu pastor que disse, a igreja que eu estou... Para com isso. Meu Deus do céu. E sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou um altar queimando incenso. Aí ele fez um dia, como tinha o dia da Páscoa, que o povo sacrificava, aí ele inventou de fazer. Escolheu um dia, como ele imaginou, pronto, virou lei. Sabe por que é rei? A Bíblia diz que há leis que são injustas. Mas é o rei que falou. Nabucodonosor mandou se prostrar diante da estátua de ouro que ele tinha feito.
Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não. E não tiveram medo de morrer. E você já conhece a história, teve um livramento. O que dizer de Mardoqueu, que não se prostrava diante de Amã, irmão? Amã queria que ele se prostrasse. Lá no livro de Esther está escrito isso. Ele não se prostrou, não. Amã ficou tão revoltado que não quis só matar ele, mas matar todo o povo judeu, porque eles não se prostravam diante dele. Mas teve o livramento, que a própria rainha Esther era judia. Irmãos, são tantos exemplos. Daniel, ele recebeu uma lei. Ele não obedeceu aquela lei que é contra a palavra de Deus. Porque a lei superior é a lei da palavra. Não, mas a Bíblia diz que tem que sujeitar a autoridade. A revelia? As cegas? Não, não é assim não. Não, porque foi Deus que colocou, entenda. Entenda que tem pessoas que Deus não colocou no trono, no cargo. Né? Como pastor, Deus não ungiu. Tem gente que está ministrando e não foi ungido por Deus para aquilo. Tem um chamado para outra, mas foi para aquilo, é que colocaram a pessoa. Isso também em relação ao cargo. Deus deu o cargo, a autoridade, o cargo, é por causa do cargo, não por causa da pessoa. Não, mas tem que sujeitar a autoridade, diz a Bíblia. Tá, se tiver de acordo com a palavra. Se está fora da palavra, não tem que sujeitar, obedecer, seja quem for. Olha, Daniel não se sujeitou à lei que fizeram durante um mês. Você não pode falar com ninguém, não pode falar com Deus. Só com o rei. Você vai pedir para o rei. Oi, mano, não dá para entender como as pessoas, irmãos, são ingênuos, estão se deixando se levar. No culto, quem tem que ser glorificado é Jesus, é a palavra. Não tem que ficar inventando coisa, não. Eu li aqui para vocês Eclesiastes 7:9. Deus fez o homem reto, mas ele fica inventando muitas coisas. Agora, se essa obra fosse de Deus, irmãos, se Deus quisesse que fosse feito um templo, irmãos, você se lembra que ele fala para Moisés, chama a Bezalel, chama a Olabe, e eu enchi eles com o Espírito Santo, para que construa um tabernáculo. Está lá, irmãos, está na Bíblia. A palavra é tão simples e poderosa, mas tem gente que prefere ficar debaixo de jugo, debaixo de escravidão, debaixo do engano, e a palavra está sendo ministrada. Louva a Deus que Deus está levantando pessoas compromissadas com a palavra. Tem gente que quer tocar em alguma coisa, você pegar alguma coisa. Tem alguns que ficam inventando alguma coisa para trazer o povo, o povo, para não perder o povo. Não, se eu falar alguma coisa, não vou perder o povo. A palavra é o principal. E tem gente que está nessa ainda. Nós estamos em 2025. O que funcionou na década de 80, 90 não é mais para hoje, passou. É que nem a arca. Eu vou ministrar mais profundamente isso. A arca, quando Deus falou para Noé, construa a arca. Noé, agora sai da arca. Trabalhou mais de 100 anos na construção daquela arca. Noé poderia dizer, Senhor, me matei fazendo isso aí. Agora eu vou descer e vai ficar aí, tempo perdido. Não, que ele foi para um propósito, foi para aquela época. Agora, se Deus inspirar, foi uma inspiração de Deus, aí tudo bem. A gente vê cada campanha louca aí, irmãos, cada loucura que a gente vê, cada desafio doido que a gente vê, tudo invenção do homem. E a palavra? Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, é triste isso. Você vê o entendimento é fraco, é raso. É raso, porque está faltando palavra. Se pregar a palavra, Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre as portas. E o crescimento é light mesmo, é assim, mas com o tempo vai crescendo, crescendo. Acabou, irmãos. É assim que funciona. É semente. Não é uma igreja supérflua, uma igreja artificial. É uma igreja que vai produzir frutos. É uma igreja que vai produzir. Isso é muito forte, é muito profundo. Eu finalizo aqui. Cuidado com o ministério bezerro de ouro. Infelizmente tem muitos aí que o fundamento não é Cristo. Tem gente preocupada de perder povo, de perder pessoas e fica inventando coisas. Tem alguns que chegam a mentir, como ele mentiu também. Esses são os deuses que tiraram. Irmão, cuidado, não fica acreditando. Às vezes uma pessoa, irmãos, Deus está dirigindo e a pessoa começa a falar mal, conhece a pessoa, andou com a pessoa, e tem muito assim, viu? Conhece a pessoa. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu orientava alguns, principalmente os obreiros, comentava com os membros, principalmente os obreiros. Eu não proibia os obreiros de falar.
um pastor que os batizaram. Porque o que acontece? Tinha obreiros, principalmente obreiros. Quando estava conversando com um pastor que ele gostava, que batizou, aí o pastor atual que assumiu o lugar vinha e ficava com medo. Falei, não, comigo não é assim não. Que negócio é esse? Até proibia. Isso não é novidade. Isso continua. E tem gente que é tão ingênuo que se deixa se levar. Conhece a pessoa, conhece a índole dela, trabalhou com ela e se deixa se levar. Mas foi ensinada. E tem gente que vai, não, pastor, porque a gente... Ô, irmãos, olha para a palavra, em nome de Jesus. Agora é óbvio, você começou a falar mal, aí já é outra coisa, é diferente. Tem que discernir. O povo é criança, irmãos. O povo tem que amadurecer. Chega de ministério bezerro de ouro, irmãos. Chega de olhar para títulos. Ô, irmãos, olha João Batista. Imagina se João Batista pregasse no dia de hoje, comendo gafanhoto, mel silvestre, com aquela roupa, o jeito dele pregando. Ô, irmão, você pode ter certeza que as pessoas iriam falar mal. Por isso, olha para Cristo, olhe para Jesus. Se tem algum pregador aqui, irmãos, que está me ouvindo, que não está aparecendo aqui, não inventa. Não inventa, prega a palavra, você vai prestar conta a Deus. Para de inventar coisa. Se Deus te inspirar, que foi inspiração, é uma coisa, não invente. Não faça o povo acreditar em mentira, em erro. Não faça isso não, pelo amor de Deus, você vai prestar conta a Deus. A gente tem que crescer, a gente tem que deixar de ser menino, em nome de Jesus. Nós temos que levar o conhecimento para o povo, a palavra para o povo. Eu não sou perfeito não. Eu preciso melhorar e muito. Tem coisas que eu já fiz quando era menino que eu não faço. Não era pecado em si, não é isso que eu estou falando. Hoje eu não faço mais. Porque a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Nunca fui muito de campanha, mas eu fiz algumas campanhas. Algumas inspiradas por Deus. E teve algumas que às vezes a gente fez, mas não era. Mas eu quero dizer para você, o importante é você crescer. Cresça espiritualmente. Em nome de Jesus, busca a palavra. Louvado seja Deus pela sua palavra. Jeroboão, irmãos, Deus colocou ele no trono e disse, se você for fiel como foi Davi, eu vou honrar você. Mas ele ficou com medo de perder o povo. Pastor, e se o povo for lá para o... Vai, irmãos. Vai, que Deus te abençoe. Só vai ficar com você que se identifica com você. Se identifica com o seu ministério, com a sua palavra. Quem não se identifica não vai ficar com você, mas não tem por inimigo. Abençoa a pessoa e deixa aí. É simples assim. Ué, e daí? Pastor, mas a igreja vai diminuir. Irmãos, você está pregando a palavra. Você está pregando o evangelho. Em nome de Jesus. O seu compromisso é com a palavra. E Deus sabe todas as coisas. O importante é a pessoa estar com Cristo. Ensina a palavra, que ela nunca vai se perder. Se você ensinar a palavra e a pessoa nasceu de novo, tem um encontro com Jesus, jamais vai se desviar. Quem nasceu de novo não se desvia e não é enganado. O espiritual discerne bem tudo. Esta é a palavra, em nome de Jesus. É uma palavra forte, mas Deus sabe todas as coisas.